Informação com credibilidade no melhor do rádio jornalismo. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. A gente comentava hoje pela manhã, logo no início do nosso programa, também no nosso giro de informação, 8 de janeiro, que fica para a história aí, né, como marcado pela invasão lá da Praça dos Três Poderes, manifestantes que acabaram caindo numa armadilha e o sistema mais uma vez venceu, né? Desarticulando, e a partir de então manifestações acabaram sendo desabilitadas aí no Brasil, e 8 de janeiro ficando então na história do nosso país. Muita gente com a narrativa de terrorismo, com a narrativa de golpe, mas, né, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Quando chama de terrorista, eu sempre falo assim, terrorista, será que dá para comparar essas pessoas que estavam lá se manifestando com os terroristas do Hamas, por exemplo, que invadiram lá o território israelense armados até os dentes e mataram indiscriminadamente pessoas, sendo elas jovens, crianças, mulheres, idosos, né? Não tem nenhum tipo de comparação. Golpe com pessoas que estavam totalmente desarmadas, não tinham apoio de nenhum tipo de grupo militar, paramilitar ou nenhum tipo de grupo político, será? Então ficaram as narrativas, superaram as narrativas, acabaram superando a realidade, e nós temos hoje, né, quem acompanhou aí viu uma reportagem, uma matéria da Globo, onde o próprio Alexandre de Moraes dizendo que havia um plano em grupos de WhatsApp, em conversas de WhatsApp, para matá-lo em praça pública, inclusive enforcá-lo, arrastando inclusive pelos cabelos que ele não tem, né? Enfim, isso tudo a gente tem assistido por aqui. E hoje então o 8 de janeiro. Gente, nós conversamos aqui no início da nossa programação, nós comentamos aqui que nós teremos uma entrevista super bacana. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, já está vendo que o nosso entrevistado já está aqui no cantinho, aguardando a sua hora de entrar por aqui. Nós vamos conversar agora com Rafael Satie. O Rafael Satie é comentarista político, especialista em marketing também, fala com a gente diretamente do Rio de Janeiro e vai comentar com a gente sobre esse caso, o caso da Minddate, o caso da Choquei, o caso dessa menina que acabou se suicidando por conta de uma fake news e que não tem jeito de entrar aí dentro desse terrível, né, mandado que tem o Alexandre de Moraes, enfim, com os casos da fake news, nesse inquérito das fake news, e pelo jeito o Supremo Tribunal Federal não está nem um pouco interessado em incluir esse caso da Choquei, da Minddate, mas nós vamos entender. O Rafael é especialista no assunto, está bem inteirado do assunto, vai explicar para a gente como é que funcionou isso tudo e para onde será que vai, o que vai dar esse assunto, na visão dele, nas informações privilegiadas que ele tem também, o que pode acontecer daqui para frente. Muito bom dia, Rafael, muito obrigado por estar concedendo essa entrevista aqui para os ouvintes do Repórter Cultura. Bom dia, Aldair, bom dia, nossa audiência maravilhosa do Repórter Cultura, bom dia a toda a produção, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pessoal. Tudo bem, Rafael, o que exatamente é o caso Minddate? Qual era o status, qual era a forma de atuar desse grupo, né, de mídia que detinha aí ainda o controle de vários sites, e que o que a gente tem visto, né, Rafael, você me corrija se eu estiver errado, a gente tem visto que a maioria dos sites que são administrados aí pela Minddate são sites que apoiam o governo federal atual. A maioria não, né? Todos eles, né, Aldair? O que a gente viu nesse caso aí é o verdadeiro gabinete do ódio, tá? Institucionalizado e financiado. É aquela máxima esquerdista que a gente sempre ouve, parece até cansativo repetir, mas é importante, o óbvio precisa ser dito. Chame-os do que você faz e acuse-os do que você é. O gabinete do ódio, para quem não sabe, para quem não tem entendimento dessa expressão,
uma expressão criada por volta de 2018, 2019, quando parte do establishment, né, do sistema que havia sido derrotado nas eleições de 2018, não se contentando com o resultado das eleições, ou seja, pessoas antidemocráticas que não aceitam os resultados, pessoas que questionam o tempo todo o resultado, essas pessoas acharam, né, e criaram uma narrativa onde dizia que o presidente Bolsonaro fora eleito por intermédio de grupos de WhatsApp. Óbvio, o grupo de WhatsApp e a ferramenta WhatsApp foi extremamente pertinente e importante para a propagação da ideia do presidente Bolsonaro. Qual é o crime em você compartilhar uma informação a respeito da pauta daquilo que você julga como certo e acredita? Em contrapartida, a gente sempre viu a esquerda fazer de modus operandi bem complexos e bem criminosos, inclusive, diga-se de passagem. Até então não teria problema algum você compartilhar um conteúdo pelo WhatsApp, tendo em vista que o presidente Bolsonaro, então o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, concorrendo à corrida presidencial em 2017 e 2018, ele não competiu com, por exemplo, o Haddad e os outros presidenciáveis com o mesmo capacidade bélica do ponto de vista financeiro. Eram 7 segundos de televisão e um recurso de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, para você ter noção, na máquina não elege nenhum vereador de mandato que não é ideológico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. 3 milhões de reais, do ponto de vista político, para garantir uma eleição, é um valor pífio, é um valor irrisório, é um valor realmente insignificante. E o presidente Bolsonaro se elegeu assim, com 3 milhões de reais, que na verdade usou só 1,5 milhão, e inclusive tentou fazer a doação de outros 1,5 milhão para a Santa Casa, lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que atendeu quando ele tomou uma facada de um ex-militante do PSOL, que prontamente tinha 5 advogados para proteger ele. Ninguém sabe disso até hoje, ninguém sabe de onde veio o dinheiro que financia, que paga os advogados para defender o Adélio Bispo. Ele tentou doar o recurso que ele não usou para a campanha, para casa, para Santa Casa. O TSE, na pessoa do ministro Barroso, que era o então presidente do TSE, não permitiu. Ou seja, perseguições após perseguições. O presidente Bolsonaro fora eleito com a divulgação do povo, as pessoas falando de porta em porta, batendo de casa em casa, compartilhando os vídeos no WhatsApp, os vídeos que eles usavam, inclusive, para tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, né? Tentar, de alguma forma, criar uma pecha sobre a figura dele. Muito pelo contrário, a população brasileira cansada de ser assaltada, cansada de perder seus entes em latrocínio, cansada de impostos altíssimos, contribuição sindical obrigatória, uma série de pautas que motivaram a população a votar no presidente Bolsonaro. Após a eleição, óbvio que a esquerda ficou atônita. Como um cara desse é eleito com 6 segundos de televisão, como um cara desse é eleito com 1,5 milhão de reais, e como se um cara desse é eleito sem ter tempo de televisão, sem ter recursos. Óbvio, criaram uma narrativa para tentar acusar. Foi eleito com um grupo de WhatsApp compartilhando fake news, como se fosse necessário falar fake news diante de um ex-governo de 16 anos no poder, 14 anos no poder, que é o PT, que foi o PT que deixou o Brasil em frangalhos. Não precisava de nada, não precisava de nenhuma ilação, nem até narrativa. O resultado da má gestão, da péssima gestão do PT, ficou claro para o Brasil inteiro. Cesta básica lá em cima, inflação, recessão, país em crise, desemprego, a indústria estagnada, uma série de situações. Então o presidente Bolsonaro for eleito, eles criaram essa narrativa de gabinete do ódio. Pessoas próximas a mim, Aldair, aqui do Rio de Janeiro, perderam suas páginas. A primeira leva a perder suas páginas foi no início de 2019, um ano depois da eleição do presidente Bolsonaro. Dentre eles, páginas como, por exemplo, Bolsonéias. As páginas, elas não tinham um perfil pessoal porque eram páginas de sátiras. Eram páginas que sempre demonstraram um apoio ao presidente Bolsonaro, no entanto, eram páginas de pessoa física e que não monetizavam. A direita nunca foi dessa coisa de fazer publicidade, até porque, com a ascensão de uma página chamada Sleep Giant, as marcas se afastaram totalmente de conteúdo conservador e de conteúdo da direita na internet. Obviamente que as marcas elas se associam aos progressistas, aos esquerdistas, aos socialistas. Nenhuma marca quer se associar a esse tipo de espectro político. Então ninguém era financiado, eram páginas de pessoas comuns que criavam em homenagem. Bolsonés, por exemplo, é uma junção entre Bolsonaro e Enéas. Então veja, não tem problema nenhum nisso, eram perfis reais, de pessoas reais, que gerenciavam e não monetizavam. Criaram essa narrativa com a anuência e complacência da TV Globo,
e fizeram uma matéria, Aldair, de 8 minutos no Fantástico, com música, aquela música de suspense, aqueles organogramas, e intitularam essas pessoas como operadores do gabinete do ódio. Eles sempre acusaram a gente disso, como se tivesse uma rede de fake news coordenada pelo Carlos Bolsonaro. Isso nunca aconteceu, e o pior, isso nunca foi provado, mesmo sem prova. Eles abriram inquérito, eles derrubaram páginas, eles fizeram busca e apreensão em gente jovem de 20, 22 anos, porque ficava com o celular escrevendo e fazendo memes. Olha o que eles chamavam de fake news, que inclusive eu não quero fazer uma correção, obviamente que não, mas a Jéssica não foi morta por propagação de fake news. A Jéssica não tirou a sua própria vida porque fizeram fake news. Não. A Jéssica tirou a própria vida porque fizeram calúnia, injúria e difamação. 3 atos que estão tipificados no nosso Código Penal. Se não me falha a memória, 149, 148, 149, o 138, eu vou dar uma pesquisada aqui rápido, me deu um embaralho aqui na mente a respeito dos 2 artigos. Isso está tipificado no Código Penal. Então não existe fake news no Código Penal. Eles criaram esse termo para tentar incriminar um espectro político. É importante dizer que o termo fake news fora criado até nos Estados Unidos. Donald Trump, um presidenciava agora nesse atual momento, republicano, ou seja, mais à direita, mais ao conservadorismo, acusou a CNN, uma grande imprensa internacional, de fake news, de notícias falsas. Aí aqui no Brasil, o negócio vira o jogo e os conservadores, os apoiadores do presidente Bolsonaro são taxados e rotulados como propagadores de fake news. Acho que, para começar aqui a nossa programação, talvez eu tenha até falado demais, eu peço perdão, acho que dá para a gente calçar esse chão e essa base de informação para a gente seguir em frente aqui, Aldair. Não, com certeza, foi realmente um relato bem importante para o nosso ouvinte ficar bem situado, né, sobre agora a sequência da nossa conversa. Mas aí, agora, recentemente, vem à tona o caso MindDate. Rafael, o que vem a ser a MindDate? Perfeito. Então, agora que a gente falou sobre as páginas que eram conservadoras, de direita, criadoras de meme, a gente falou um pouco da MindDate. Antes de entrar na MindDate, pra vocês terem noção como esses caras são tão covardes, covardes, na literalidade da palavra, e assim, não é a falta de entendimento, é a covardia mesmo, sabe? Olha o que eles constituem como fake news. Na época de 2019, você tinha uma série de pessoas que estavam traindo o presidente Bolsonaro. E essas pessoas que traíram o presidente Bolsonaro, obviamente traíram porque foram eleitos através da onda bolsonarista. Dentre eles estava o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann. Então o que fizeram? Pegaram a Joyce Hasselmann e, enfim, fizeram um meme dela, uma brincadeira com ela, né? Chamando a Joyce Hasselmann de Peppa. Toda a semelhança e tal, o Xixinha Rosa, brincadeira. Se é uma brincadeira de mau gosto ou não, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, ele diz, se você não quer ser satirizado, se você não quer ser criticado, se você não quer ser cobrado, você não se coloca na vida pública. É a grande verdade. Isso acontece com jogador de futebol, isso acontece com cantor, isso acontece com jornalista, isso acontece com político, isso acontece até com juiz da Suprema Corte, embora parte deles não aceitam, mas isso acontece. Qualquer pessoa e figura pública está sujeito a ser satirizado. Eu mesmo, eu sou satirizado muitas vezes pelos espectros da esquerda, me chamam de Capitão do Mato, fazem meme, fazem imagenzinha a meu respeito. Eu sou uma figura pública, fazer o que? É o que tem, é o que as pessoas podem fazer de mim quando não conseguem me contrapor. A Joyce Hasselmann, inclusive, foi chamada de Peppa. Aí o que a Joyce Hasselmann fez? Disse que aquilo ali era uma fake news. É óbvio que você não é a Peppa. É óbvio que você não é uma porca de desenho animado. É óbvio, meu Deus do céu. Então, assim, é extremamente complexo você entender, porque eles começaram a qualificar um meme, que qualquer adolescente de 16 anos sabe o que é um meme, é uma brincadeira, e começaram a dizer que aquilo ali era uma fake news. Não, aquilo ali não é uma notícia falsa, a não ser que você realmente seja uma Peppa e a gente não sabe. Então, assim, são situações infantis, que, através dessas situações infantis, perfis com mais de 1 milhão de seguidores perderam o acesso, e os donos desses perfis perderam o acesso à rede e foram parar com a cara no Fantástico, porque eram criadores de meme. E aí criaram essa CPI, na verdade é a CPI das fake news,
Na CPI das fake news a coisa fica pior, porque eles tentam de alguma forma comprovar que essas páginas da direita eram financiadas de alguma forma. E não eram financiadas, não eram monetizadas, nada disso, não recebia R$1 do governo de verba pública e muito menos de verba privada. Eles convocaram para a CPI uma pessoa chamada Hans River, era um negão, tipo eu, com black power, grandão. E aí o Hans River foi inquirido na CPI e questionaram ele. Inclusive quem questionou o Hans River foi o Rui Falcão. O Hans River tinha uma empresa de processamento de dados e de compartilhamento de dados, esqueci o nome que se dá, automação, né? Uma empresa de automação onde disparava mensagens e tudo mais. Ele disse, olha, eu disparei muitas mensagens, sim. Eu disparei muita mensagem em massa, que era inclusive aquilo que eles estavam falando que era errado, disparar mensagens em massa. E aí o Rui Falcão continuou questionando. Poxa, que bom, você confirma que fez disparo em massa? Confirmo. E para quem você fez disparo em massa? Perguntou o Rui Falcão. Sabe o que o Hans River respondeu? Eu nunca fiz disparo em massa para Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro ou para ninguém da família Bolsonaro. Sabe para quem eu fazia disparo em massa? Para a campanha do Partido do Senhor, Rui Falcão. O homem que estava inquirindo e questionando ele, querendo incriminá-lo por um suposto disparo em massa da direita, aquele homem o contrapôs ao vivo, dizendo que o disparo em massa que a sua empresa fez foi para o PT e foi para o próprio Rui Falcão. É um nível, aí ele ficou meio desconcertado ali, é um nível de mau caratismo absurdo. Nada foi provado pela direita. E aí agora, o Daniel Penin, que é um youtuber brasileiro, que está sempre fazendo conteúdo de marketing digital, é um especialista também em comunicação, com 30 minutos e 10 segundos, ele conseguiu implodir o verdadeiro gabinete do ódio. Não é só o gabinete do ódio, ali é o gabinete da morte, porque o gabinete da morte, com várias páginas, um hub de páginas, um conglomerado de páginas, conseguiram, através de calúnia, injúria, difamação, e não fake news, calúnia, injúria e difamação, esses miseráveis malditos conseguiram fazer com que uma menina inocente, que tinha um futuro pela frente, desse cabo da sua própria vida. Ela pediu socorro, inclusive, Aldair, nas redes sociais. Estava dizendo que estava chateada, mal, já era uma coisa recorrente, o quadro depressivo dela, isso é uma coisa que se reflete em grande parte da nossa juventude, infelizmente, ela já estava pedindo socorro. O dono da página Choquei, o Rafael, que infelizmente tem o mesmo nome do que eu, sabe o que ele disse? A prova do Enem já acabou. Para de ficar escrevendo esses textões. Exatamente, ele fez isso. Ele zombou do texto de pedido de ajuda e de socorro da Jéssica. Horas depois, essa menina deu cabo da sua própria vida. Deu cabo da sua própria vida. O gabinete da morte tirou a vida dessa menina. Por quê? Porque propagou calúnia, injúria e difamação contra ela. E aí, depois dessa situação, o Whindersson Nunes, né, muito inocente, tadinho do Whindersson Nunes, foi para a rede social e propôs uma lei que se chamasse Jéssica, né? Agora me falhou a memória, o sobrenome dela, como se, vamos fazer uma lei chamada Jéssica e a partir de então acabou a calúnia, injúria e difamação. Não é mau caratismo, cara, porque assim, ele não fez isso de propósito, mas é de uma inocência, de uma displicência tão alta para um cara que é reconhecido nacionalmente, que tu fala assim, meu Deus do céu, como um cara consegue chegar num lugar desse, nesse nível de... Eu não estou dizendo que ele não deveria chegar, ele é um artista, ele faz piadas, ele é um cara que manda muito bem, inclusive no conteúdo dele, por mais que eu discorde de várias situações de vida pessoal, isso não significa que ele não seja um bom artista. Acho que a gente precisa avaliar isso bem e saber separar as coisas. Uma coisa é o artista na sua posição política, escolhe lixo. Outra coisa é o artista na sua produção cultural. Muitos artistas fazem até uma boa produção cultural e fazem escolhas erradas do ponto de vista político. O caso do Whindersson é até esse caso, né? Ele desejou a morte do presidente Bolsonaro, inclusive, depois eles até pegaram um tweet e resgataram um tweet dele quando ele estava lá criticando quem estava torcendo pela morte dos outros, né? Num caso aí recente, e as pessoas pegaram um print dele dizendo, né? Morre, diabo, falando a respeito do próprio presidente Bolsonaro. Enfim, o Whindersson Nunes foi e propôs essa situação piada, cômica, né? Criar uma lei com o nome da Jéssica. Mas ele falou algo nesse mesmo vídeo que era muito interessante. A página Choquei não deve ser culpada somente. Os responsáveis pela morte da Jéssica são os que estão no topo da pirâmide. Aqueles que bebem champanhe com o dinheiro dos outros. Aqueles que ganham muito dinheiro. Quando ele disse isso, Daniel Penin, maestralmente, decidiu fazer uma investigação básica. Não estou aqui descredibilizando o trabalho do Daniel Penin,
mas ele não tem um aparato jurídico para fazer esse tipo de entrevista, de investigação. Ele não tem nenhum poder de polícia para fazer esse tipo de investigação. Se ele tivesse o poder que determinado ministro do Supremo Tribunal tem para fazer com quem nunca fez nada, de mandar a polícia na casa, de apontar arma na cara de trabalhador, de fazer busca e apreensão em casa de adolescente de 18, 17 anos que está fazendo meme, se ele tivesse esse poder, meu filho, ia implodir o sistema de vez. Mas veja, o Daniel Penin, ele descobre que a Choquei, Otariano e várias outras páginas de fofoca, que eles qualificam como páginas de fofoca, mas a página de fofoca é simplesmente um termo, para ficar um termo bem leve diante da sociedade. Mas são páginas informativas, mas eles informam de maneira informal. E aí dá aquele ar de joviedade, aquele ar de fofoca. Essas páginas, Choquei, Otariano, várias outras páginas, é um conglomerado, um hub de 40 páginas só de fofoca, estavam sendo gerenciadas e administradas pela Mindate. E aí começa o grande imbróglio. A Mindate, ela é a responsável por publicar, por apagar publicação, por pautar, né? Eles conseguem fazer, inclusive, em entrevista de um dos responsáveis da Mindate, eles dizem que a estrutura é tão grande que eles têm aí uma visualização de mais de 1 bilhão mês de visualização. Eles têm diretamente 75 milhões de seguidores no Brasil. A gente está falando aí de mais de 50% dos usuários de Instagram, mais, tá? De 50% dos usuários de Instagram do Brasil. Talvez você que esteja me ouvindo siga uma página dele, sem querer, talvez você siga uma página dele, desse grupo. Então, o que eles faziam? Ele chamou, inclusive, de flash mob digital. O que é o flash mob? Flash mob é quando uma pessoa dança, a outra dança ali. Não sei se você já viu esses vídeos que viralizam dentro do shopping, um começa a dançar, cantar, todo mundo dança, e é um espetáculo ali a céu aberto. É o que eles fazem no mundo digital. Eles falam uma notícia, BBB 2024. Aí uma página solta, a outra página solta, as 40 páginas soltam. A intenção deles com esse sentimento de flash mob digital é fazer com que a população brasileira ache que aquele assunto é o assunto mais comentado do Brasil. E, de fato, todo mundo aparece nas redes sociais e vários lugares aparece. E aí dá a entender que, nossa, pô, tá famoso, tá bombando. E eles fazem isso com artistas, eles fazem isso com marcas, com campanha publicitária para marcas, eles fazem isso para a TV Globo, que começaram a fazer com o BBB, e eles fazem também para cancelar as pessoas, e esse foi o caso da Jéssica. A intenção deles foi cancelar a Jéssica por um suposto affair, um caso com o Whindersson Nunes, sendo que isso custou a vida dela. O Daniel Penin, ele consegue destrinchar e ele consegue perceber e ver o valor, né, o montante financeiro que essa empresa faturava. Essa empresa Mindate, que agencia, inclusive, vários artistas também. Veja, eu não digo que seja errado você ter uma empresa que agencie artistas. Isso não é problema nenhum. Isso tem muitas empresas fazendo isso. A questão é que quando antes do Daniel Penin fazer a investigação, estava lá no casting do site deles, todas essas páginas de fofoca. Quando o Daniel Penin fez, porque estourou a questão da Choquei, sabe o que eles fizeram? Eles apagaram os perfis que eram administrados por ela, inclusive Gregório do Vivier bloqueou o Twitter, Thaís Carla bloqueou o Twitter, vários artistas começaram a bloquear o Twitter. Por que esses caras bloquearam justamente depois do documentário do Daniel Penin? Por que essas pessoas bloquearam as suas contas? Porque o Daniel Penin justamente descobriu que no ano de 2022 essa Mindate faturou 200 milhões de reais. Eu estou falando de 200 milhões de reais. Isso é um gabinete do ódio institucionalizado com recursos e muito recurso público. Muito recurso público. A projeção da Mindate em 2025 era faturar, Aldair, 1,5 bilhão de reais. Onde está o gabinete do ódio? Está aí. Inclusive, a gente vai comentar aí, de repente, nos próximos blocos, se houver a possibilidade, inclusive, parte dos agenciados da Mindate foram contratados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sabe para quê? Para fazer campanha para maiores de 16 anos tirarem o seu título de eleitor. E o pior, essa Mindate e todas as páginas de fofoca e todos os artistas que estão agenciados pela Mindate são de esquerda e declararam voto aberto no Nine, no Lula. Então você veja que é uma rede de desinformação
financiada e apoiada e que apoiou. Esse uso, inclusive, de apoiadores, esse uso de páginas de fofoca de artistas é proibido pelo TSE, tá, Aldair? É proibido pelo TSE. É importante lembrar que o presidente Bolsonaro fora cassado e ficou tornou-se inelegível, ele não foi cassado, ele tornou-se inelegível por 8 anos. Sabe qual foi o processo? Sabe qual foi o motivo? Chancelado, inclusive, por aquele que disse lá no TSE, missão dada, missão cumprida. Sabe qual foi o motivo? Ele ter feito uma live dentro do Palácio da Alvorada, na casa dele, na residência dele. Ele fez a live no YouTube e eles entenderam que aquele conteúdo de internet não poderia rodar, porque aquele conteúdo ele poderia ser qualificado como desproporcionalidade econômica na campanha. O Lula não tinha esse alcance, então o Bolsonaro não podia fazer. Eles fizeram mais de 10 vezes mais do que o Bolsonaro fez. Será que essa chapa tem chances de cair? Será que essa chapa tem chances de ser cassada? Será que o Lula tem chance de ficar inelegível durante 8 anos? Se formos olhar para justiça cega, como deveria ser, isso já deveria ter acontecido. Até agora, Aldair, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não inseriu a Choquei dentro do inquérito das fake news. Até agora, não inseriu a Mind dentro do inquérito das fake news. Sexta-feira passada, às 6 horas da manhã, não apareceu nenhum policial federal na casa do Rafael, dono da página Choquei, que inclusive voltou, ficou 6, 7 dias sem publicar e voltou a publicar, sabe aonde, Aldair? No Big Brother Brasil. Por que a Globo não falou contra a My Date? Porque a agenda do Big Brother Brasil começou e eles precisam de divulgação. Está acontecendo, a olho nu, na nossa cara, o maior escândalo de mídia, de redes sociais do Brasil, e a Polícia Federal e o Judiciário não fizeram nada. Mas quem chama a Joyce Halseman de Peppa está sem conta, teve polícia botando uma arma na tua cara e até hoje não consegue engajamento nas redes sociais. Pois é, Rafael, essa situação realmente a gente percebe aí a justiça relativa, a democracia relativa, o termo nunca foi tão propício, né, para a gente utilizar quanto nesse caso. E eu ia justamente pedir para você qual era a sua visão a respeito da continuidade, do que poderia acontecer. Mas dentro dessa visão que você já colocou, de que Supremo Tribunal Federal fazendo vista grossa, TSE fazendo vista grossa, o Choquei já começou já retornou à sua atividade normal, como se nada tivesse acontecido. O que nós devemos ver nos próximos dias, nos próximos meses é nada. Será que é isso mesmo? Meu irmão, assim, a gente sabe que os poderes no Brasil eles são bem complexos, né? O que aconteceu com a Dilma, por exemplo, né, no seu afastamento, no seu impeachment, foi em razão de outros poderes terem desejo de assumir o poder. A situação hoje é bem complexa, tá? Hoje você vê o judiciário, né? Eu não gosto de ficar nominando, até mesmo em razão do respeito à rádio aqui, cultura, tá? Em razão ao veículo de comunicação. Inclusive, eles estão trabalhando para que o entrevistado, na verdade, a empresa seja responsável pelo que o entrevistado fala. Eu acho isso completamente injusto. A empresa de comunicação chama um entrevistado, faz um convite para uma determinada pessoa e essa pessoa deve ser responsável plenamente por aquilo que ele falou. É de responsabilidade dos convidados. A fala de quem falou, perdão a redundância, o pleonasmo, mas é de responsabilidade de quem falou, não da empresa que contratou ou que convidou. Então eu não gosto de nominar, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o ministro do TSE, quem não lembra dele, do Benedito Gonçalves, aquele que deu um tapa nas costas do ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo missão dada é missão cumprida. Foi tudo na cara de pau. O judiciário, nesse momento, eles não vão fazer nada a esse respeito, a não ser que haja uma comoção nacional, que isso pode acontecer de certa forma, tá? Ainda pode acontecer, porque os deputados federais estão lutando para que haja uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Há uma divisão, né, de pensamento a respeito de aprovação ou reprovação de uso dessa ferramenta do Congresso Nacional, da Câmara Federal, para investigar e se aprofundar. Veja, se o Daniel Penin, sem poder de polícia, sem poder parlamentar, sem poder de quebrar sigilo bancário, conseguiu fazer esse estrago, imagina uma CPI. A ala da direita, que é contra a CPI, ela é contra em razão do que a gente já viu, né? A CPMI do 8 de janeiro. A gente está hoje no 8 de janeiro aqui.
A CPMI do 8 de janeiro ela foi praticamente sequestrada pela esquerda. Primeiro, a esquerda não queria por nada que acontecesse a CPMI. Não precisa porque a direita é culpada, foi eles que depredaram o patrimônio público, eles são terroristas, eles são antidemocráticos, eles são golpe de Estado, golpista. E aí brigaram. Quando viram que era praticamente impossível não haver a CPMI, o que a esquerda fez de uma hora para outra? Não, tem que ter CPMI, nós somos a favor da CPMI e nós vamos colocar... Aí a CPMI foi sequestrada pela esquerda. Eles tinham o presidente, tinham a relatoria e o secretariado. A gente só ficou com a vice-presidência, se não me falha a memória, da CPMI. E a diferença entre CPMI para CPI é uma coisa simples. A CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Por que é mista e por que não é mista? Quando é CPMI, quando é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senado também é inserido dentro da CPI, dentro da CPMI, dentro do processo. Então você tem os deputados federais e você tem os senadores. Entre os senadores, a esquerda tem mais viabilidade, tem mais articulação política, e por esta razão eles conseguiram sequestrar a CPMI do 8 de janeiro. O que os deputados federais estão propondo agora é a CPI, que vai ficar restritamente na Câmara Federal, que na Câmara Federal, de certa forma, existe uma maioria de centro-direita e direita em relação à esquerda. Sendo assim, o domínio da CPMI somente na Câmara Municipal seria muito maior e eles conseguiriam fazer as convocações pertinentes e essa mesma não seria sequestrada. Havendo uma CPMI, você tem o poder de quebra de sigilo bancário, você tem o poder de convocar, por exemplo, o Felipe Neto vai estar convocado, a presidente da MyDate vai estar lá convocada. Esses caras que fecharam o perfil vão ter que explicar o porquê eles fecharam o perfil justamente no momento que o escândalo foi reverberado para todo o Brasil via Daniel Penino, no documentário que ele fez no canal dele. Então, veja, o poder que a CPI tem é um poder estrondoso para trazer de perto essas pessoas através do inquirimento, né? Não sei se existe essa palavra, perdão, né? Mas eles serão inquiridos, aí sim, ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para prestar os seus depoimentos. Então, eu acredito que com uma CPI pode-se gerar uma comoção nacional. E sendo provado que a Choquei, a MyDate, obviamente, a gente viu, eles foram convocados. Inclusive, teve um rapaz no 1º de janeiro de 2023, quando ele sobe a rampa com Lula, ali você tinha cachorro, tinha índio, tinha uma série de coisas, né? O governo da representatividade do 1º de janeiro. Não tem nada a ver com o governo atual, tá? Não tem mulher no Supremo Tribunal Federal, não tem preto no Supremo Tribunal Federal. Estão tentando pintar o Flávio Dino de preto aí para dizer que ele não é. Não tem. Essa representatividade só aconteceu na subida da rampa, tá? Daí e a nossa audiência é qualificada. Tinha um rapaz de óculos que subiu a rampa. Esse rapaz, ele é um agenciado da MyDate. O Lula, claramente, ele disse, queremos agradecer também os influenciadores digitais que foram fundamentais para a nossa eleição. Então você vê o judiciário vendido nesse sentido, porque o próprio Gilmar Mendes declarou isso. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Lula não estaria sentado na cadeira, ou esse governo não estaria no poder. Eles se misturaram com a política, ferindo frontalmente a Constituição e a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. O Roberto Barroso, eu estou nominando essas pessoas, não por irresponsabilidade, de forma alguma, é porque isso está publicizado. Ele disse, perdeu o mané. E mais profundo do que isso, no Congresso da UNE, ele discursou dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é postura de ministro? Isso é postura de ministro da Suprema Corte, que deveria ser isento, que deveria lutar pela isonomia, pela imparcialidade do processo eleitoral? Como é que ele diz que ele derrubou, quem somos nós que derrubamos o bolsonarismo? Então, por esta e outras razões, você percebe que é bem difícil, pelo judiciário, acontecer alguma coisa com a Choquei, com a MyDate, em razão de terem aportado esforço na campanha presidencial, que é contra a lei, que é ilegal. Se for lei por lei, o Lula e o Alckmin, toda a chapa deveria ser cassada. E há sim, essa possibilidade. Por que eu digo que há essa possibilidade? No período da Dilma, você não tinha um cenário onde tinha o Bolsonaro, por exemplo, ali para ser o representante pós. Você já tinha o Bolsonaro tendo uma grande ascensão naquele período e tudo mais. Você não tinha uma direita no poder. Quem queria o poder era o centro. Na época, o antigo partido PMDB.
que virou o MDB, agora é MDB. O PMDB, inclusive o vice-presidente da Dilma, era o Michel Temer, esse que assumiu. Na ocasião, o presidente da Câmara era o meu malvado favorito. A gente não gostava dele, mas naquela... Maia? Não era o Maia veio depois. Eduardo Cunha. Cunha, exato. Por que nós chamamos o Eduardo Cunha de meu malvado favorito? Olha aí, foi um apelido que a direita deu nele. Foi processado por calúnia, por difamação, por fake news, nada disso, foi um apelido. Por que ele era o meu malvado? Porque a gente não gostava do Eduardo Cunha, a gente não gostava da forma dele fazer política, a gente não gostava do mandato dele, não representava a direita, mas naquele momento ele fez algo que era importante para o Brasil. Então ele era o nosso malvado favorito. Um apelido, uma bobeira. Ninguém tem que abrir inquérito porque criou um apelido com uma figura pública. Meu Deus do céu, isso não existe. O Eduardo Cunha, ele pautou, protocolou e pautou o impeachment da Dilma, foi votado e vocês já viram o que aconteceu. Por que a Dilma caiu? Porque gente do centro do poder, do centro do espectro político, tinha interesse em assumir o poder. Isso pode acontecer. Obviamente que a chapa não vai ser caçada para que eles deem o poder de volta ao Bolsonaro, eles não querem isso. Então, existem gente dentro do cenário nacional, politicamente falando, dentro do centro, que, em havendo a possibilidade de trazer esse poder para si, receber esse poder, eles vão fazer com que essa chapa seja caçada. Ainda tem um porém aí, do ponto de vista jurídico e de processo eleitoral, se a chapa for caçada nesse primeiro e nesse segundo ano, tem eleições diretas. Então, assim, talvez isso não seja interessante, porque, obviamente, eleições diretas, você abre precedente para que outras pessoas sejam eleitas e foge do teu controle, que é o que aconteceu em 2018. Fugiu do controle do establishment e, do nada, o Bolsonaro acabou sendo eleito. Do nada não, com o apoio de milhões do povo brasileiro. Então isso pode não acontecer. Então se a chapa for caçada do segundo para o terceiro ano, aí você não tem eleições diretas. Quem assume é o Arthur Lira. E a gente sabe, Arthur Lira, primeiro o Rodrigo Pacheco, depois o Arthur Lira, tem uma linha sucessória disso aí. E aí você sabe que essas pessoas são embêbadas, são embebedadas pelo poder. E se isso tiver a possibilidade disso acontecer, porque uma CPI, uma investigação, ela não dura meses, pode durar, não dura semanas, ela pode durar meses, até 12 meses, até um ano. E isso pode acontecer perfeitamente, Odair. E aí acaba minando, Acaba minando, de certa forma, vai minando até que eles possam, aí sim, assumir o poder. Perfeitamente. É exatamente isso, Aldair. Então, se esses agentes do poder quiserem interferir em havendo esse prazo de cassação de chapa para que a linha sucessória assuma e não haja eleições diretas, que isso só pode acontecer daqui a um ano, exatamente isso, daqui a um ano, aí você tem um cenário de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que são doidos pelo poder. E aí você tem aí, talvez, o meu malvado favorito 2.0, porque a gente também não gosta do Eduardo Cunha, muito menos do Rodrigo Pacheco. E aí essas pessoas podem interferir nesse sentido. Então, sim, é um quebra-cabeça. Agora, o mínimo que deveria acontecer, se estivéssemos num país justo, onde as leis fossem cumpridas para todas as pessoas, no mínimo, era uma ação da Polícia Federal na casa do Rafael, assim como fizeram com Alan dos Santos, assim como fizeram com vários donos de vários outros perfis, mas isso não aconteceu. No mínimo, o que tinha que acontecer, ainda que eu discorde, porque eu discordo que essas pessoas têm que ser inseridas no inquérito das fake news. Eu não quero que a Choquei seja inserida no inquérito das fake news. Nossa, Rafael, você não quer que a Choquei seja inserida no inquérito das fake news? Não, eu quero que o inquérito das fake news seja fechado, seja extinto, porque isso é uma anomalia jurídica. Abriram o inquérito mais de 3 anos com o inquérito aberto, colocando gente ali dentro daquele inquérito, perseguindo seus opositores, sem respeitar o devido processo legal. Eu não quero para os meus inimigos aquilo que os meus amigos sofreram. O que tem que ser feito é o certo. O certo é fazer com que... E nem precisa de, como o Whindersson falou, vamos criar uma lei com o nome Jéssica. Esquece, bobeira, infantilidade. O Brasil não precisa de produção legislativa, gente. A gente não precisa de mais leis. O que a gente precisa é que as leis vigentes sejam cumpridas. Para você ter noção, injúria, calúnia e difamação, o dano e o prejuízo, a sentença para isso é de 1 a 6 meses de prisão, de reclusão. Peraí, gente, tem gente morrendo e tirando a sua própria vida pelo mesmo motivo, calúnia, injúria e difamação. Tem que fazer com que essa lei seja cumprida e tem que fazer uma reformulação nessa lei a fim de que a pena seja maior do que de 1 a 6 meses de prisão. A pessoa tem que ficar lá 2, 3, 4, 5 anos refletindo sobre a besteira que fez e a mentira, a calúnia, injúria e difamação que falou. Acredito que o Brasil não precisa de produção legislativa. O Brasil precisa que as legislações vigentes sejam cumpridas.
Rafael, quero te agradecer imensamente, foi muito bom o nosso papo por aqui, até espero que oportunamente a gente possa voltar aí com novos temas, novos assuntos, porque muito produtivo realmente, muito esclarecedor toda essa contextualização que você fez aí de todo o processo, e agradeço muito a sua participação aqui no Repórter Cultura nesta segunda-feira. Tenho certeza que a nossa audiência também ficou muito satisfeita aí com a sua participação diretamente aí do Rio de Janeiro. Aldair, eu que te agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui aberto, um espaço tão nobre, tá? A Rádio Cultura, Rádio Cultura, né? Isso. Exatamente. Isso, Rádio Cultura tem um trabalho fenomenal. Agradeço a vocês por ter aberto esse espaço para alguém que tem um contraponto, tem uma visão distinta da massa. Eu sou muito feliz por isso. Obrigado pela confiança, Aldair, a toda a produção e a audiência maravilhosa e qualificada. Deus abençoe vocês e eu estou à disposição. Podem contar comigo. Um abraço, Rafael. Essa foi a nossa entrevista dessa manhã de segunda-feira, dia 8 de janeiro. Nós vamos agora para um intervalo. Voltamos na sequência com mais informação para você. Um recado da Fricar. Qualidade de seus produtos está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer